Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques dessa edição. Projetos e ações do TCE-MS ganham reconhecimento nacional. Conselheiros da primeira Câmara aplicam mais de R$80 mil em multas a gestores públicos. Segunda Câmara analisa 75 processos. E ainda, ex-prefeitos e ex-presidentes de câmaras municipais devem ressarcir mais de R$500 mil aos cofres públicos. Acompanhe agora no TCE na TV. Com um modelo de gestão compartilhada e investindo em modernização e capacitação para o servidor e também para o gestor público, a Corte de Contas de Mato Grosso do Sul ganha reconhecimento nacional de suas ações. A avaliação veio pelo ministro do Tribunal de Contas da União e pelo presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O presidente da Atricom, Valdecir Pascoal, que proferiu a palestra Qualidade e Agilidade nos Tribunais de Contas, destacou durante o evento que o grande desafio do Brasil é a ética e o combate à corrupção e que os órgãos de controle têm um papel fundamental nesse cenário. Está comprovado que a corrupção no Brasil ela é sistêmica, né? E para se combater corrupção sistêmica tem que ser com controle também integrado, atuando de forma sistêmica. É importante que cada instituição de controle, os tribunais de contas, o controle interno, o Ministério Público, a polícia, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, cumpra o seu papel. Cuide de se aprimorar e de se aperfeiçoar. Estamos cuidando disso através do marco de medição e do projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas. Mas não basta isso. Não basta estar com o seu anzol afiado. É preciso trabalhar em rede, em parceria, trocando informações, atuando de forma conjunta, mas, sobretudo, trocando informações. Uma auditoria que o Tribunal de Contas realiza e que julga é fundamental para uma ação de improbidade, para uma ação penal. Já o ministro do TCU destacou a fiscalização exercida pelos tribunais de contas e a importância das inspeções e auditorias no controle. É uma parte das atribuições dos tribunais de contas, é a sua atuação fazendo auditorias, inspeções e sempre visando um melhor emprego dos recursos públicos. Nós não verificamos só a legalidade. Atualmente nós verificamos também a efetividade dos programas de governo. Isso é muito importante porque orienta os gestores e os governantes a gastarem melhor os recursos públicos. É óbvio que ele tem que gastar observando a lei, a legislação, mas também ele tem que gastar os recursos públicos com eficiência e com eficácia. Não pode haver desperdício de recursos públicos. A população quer que os serviços prestados, serviços públicos, sejam de boa qualidade e prestados com um custo razoável e com eficiência. Com um modelo de gestão compartilhada, o Tribunal de Contas vem investindo em modernização e capacitação para o servidor e também para o gestor público. Ações que foram reconhecidas pelo presidente da Atricom. Aqui eu dou um testemunho, né, dos avanços que tem tido o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. O presidente Valdir foi um dos primeiros a aderir ao nosso marco de medição. A gente não obriga os tribunais de contas a atuar dessa ou daquela forma. A gente recomenda, a gente sensibiliza, e Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros tribunais a aderir. E vejo que tem muitos frutos a partir desse diagnóstico que foi feito. Então aqui eu destacaria a atuação da Escola de Contas, com a educação à distância, o trabalho de auditoria por um corpo técnico qualificado através de concurso. Acabaram de ser chamados agora vários servidores concursados, a questão dos resíduos sólidos, uma área importantíssima e estratégica, e a questão também da comunicação. Cada vez mais o tribunal investe em comunicação, isso é importante, porque a gente precisa ser um órgão conhecido, a gente precisa ser reconhecido e ganhar a confiança da sociedade. E só mostra do nosso trabalho, como vocês têm feito aqui, a gente vai ter esse reconhecimento. Então, muito feliz de estar aqui, de testemunhar os avanços do TCE do Mato Grosso do Sul, como de resto do sistema Tribunais de Contas. Na sessão da primeira Câmara do TCE-MS, realizada no dia 21 de junho, os conselheiros julgaram um total de 71 processos e ainda aplicaram multas aos gestores públicos que totalizaram mais de R$80 mil. Na sessão, o conselheiro José Ricardo fez a análise de 19 processos, onde apenas um foi considerado irregular.
O processo do contrato administrativo celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa Transagap, tendo por objeto a contratação de serviço de transporte escolar para a zona rural e urbana para os dias letivos do referido município. Processo 2963/2010. Trata-se do contrato número 58 do município de Aquidauana e tendo como titular o senhor Fauzi Suleiman. Declara a irregularidade do contrato administrativo pela ilicitude do prévio procedimento licitatório e da execução financeira da contratação, pela desarmonia entre os valores dos documentos financeiros probantes apresentados. Aplico multa no valor equivalente a 100 UFERMES ao titular acima nominado pela irregularidade da execução financeira. Relator de 30 processos, o conselheiro Gerson Domingos considerou 26 deles como regulares e 4 irregulares, como no processo que trata do procedimento licitatório pregão presencial, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alcinópolis e 9 empresas, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da zona rural. Do processo 2227/2013, licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 5/2012, entre a Prefeitura Municipal de Alcinópolis e a empresa Nivaldo Rulli, ME e outras para a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da zona rural do município. Titular, Alcino Fernandes Carneiro. Declarar irregular a fase de licitação, aplicando multa de 80 UFERMES ao titular acima nominado, sendo 50 UFERMES pelo não encaminhamento de documentos e 30 UFERMES pela remessa intempestiva de documentos, e determinar a remessa dos autos à terceira Inspetoria de Controle Externo para o acompanhamento das fases posteriores. Já o conselheiro Ronaldo Chadid analisou 22 processos, todos considerados regulares. Na sessão da segunda Câmara, os conselheiros analisaram um total de 75 processos, aplicando mais de R$18 mil em multas. O conselheiro Osmar Jerônimo analisou um total de 30 processos, sendo 7 irregulares. O processo referente ao contrato administrativo celebrado entre o município de Sidrolândia e a empresa Arantes Representações e Consultoria Limitada foi considerado irregular pelo conselheiro. Para o processo número 8.295 de 2013, que é da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, o responsável é o seu Dalto Fiuza, é um contrato número 36 de 2012. O objeto é a prestação de serviços visando ao cadastramento e acompanhamento de projetos perante ao Sincov. Acolho em parte e tanto a análise da 4ª Inspetoria quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular o procedimento licitatório, a formalização e o teor do presente contrato, bem como o primeiro termo aditivo. Declarar legal e irregular a execução financeira contratual, aplicar multas ao senhor Daltro Fiuza no valor de 200 UFERMES e ao senhor Wilson Pérez no valor de 50 UFERMES. Recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância das normas que regem a administração pública, bem como os prazos das prescrições contidas na Instrução Normativa número 35, quanto à remessa de documentos a esse tribunal. Já o conselheiro Irã Coelho das Neves e a conselheira Marisa Serrano analisaram um total de 45 processos, todos considerados regulares. Mais de R$500 mil terão que ser devolvidos pelos gestores públicos. A decisão ocorreu durante a sessão do Pleno do dia 22 de junho. Os conselheiros chamaram a atenção dos presidentes de câmaras municipais para que se atentem com maior rigor para o estabelecimento de seus subsídios. Os conselheiros observaram que nas últimas sessões foi necessário tomar medidas para a devolução de recursos e aplicar multas justamente pela não observância do limite de salários pagos aos vereadores, ultrapassando o teto e ainda o pagamento de sessões extraordinárias sem comprovação. No processo da Câmara Municipal de Bodoquena, a conselheira Marisa Serrano votou pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apurados no relatório de inspeção ordinária, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2008. Processo 6.241/2009 da Câmara Municipal de Bodoquena, responsável Nivaldo Ninheus, é uma inspeção ordinária número 30 de 2009.
Acompanha a análise do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apurados no relatório de inspeção ordinária, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2008, decorrente das seguintes falhas: ausência do parecer jurídico em licitação, pagamento de despesas sem abertura de procedimento licitatório, pagamento irregular de diárias, pagamento irregular de verba indenizatória, e pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesa à época, no valor de 150 UFERMES, pela impugnação no valor de R$ 227.829,30, referente às seguintes despesas pagas irregularmente: R$ 24.000 referente à despesa com a empresa Martins Assessoria Jurídica, R$ 18.300 referente à despesa com Sueli Silva Sanches, R$ 25.556,15 referente à despesa com a empresa Inreus Limitada, R$ 91.973,15 referente ao pagamento de diárias irregulares e R$ 68.000 referente ao pagamento de verbas indenizatória irregular. A conselheira ainda votou pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apurados no relatório de auditoria realizada na Câmara Municipal de Chapadão do Sul, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011. Processo 10.637/2012 da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, responsável Michael de Gasperi, auditoria número 23/2012. Eu acompanhei em parte tanto a análise do corpo técnico quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apurados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, decorrente das seguintes falhas: subsídios pagos a maior pelo exercício de cargo de presidente e primeiro secretário, pagamentos irregulares de sessões extraordinárias, dos relatórios de gestão fiscal, ausência de informação sobre a realização de audiências públicas, pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesa à época no valor de 100 UFERMES, pela impugnação do valor de R$ 65.309,72, referentes às seguintes despesas pagas irregularmente: R$ 35.154,72, referentes aos pagamentos decorrentes do exercício de cargo de presidente e primeiro secretário, R$ 30.155, referentes ao pagamento de sessões extraordinárias, e pela recomendação para que o atual ordenador de despesa adote providências no sentido de aprimorar o sistema de controle de diárias, exigindo dos servidores designados para as viagens a apresentação dos comprovantes de despesa, certificados de cursos, seminários e encontros, declarações de autoridades visitadas e outros documentos que comprovem a efetiva realização das viagens e das despesas, bem como o interesse público envolvido. O conselheiro Irã Coelho das Neves votou pela irregularidade e ilegalidade dos procedimentos administrativos praticados no âmbito das contas da Câmara Municipal de Alcinópolis e ainda determinou pela impugnação do valor de mais de R$ 70 mil. Já no processo número 117.475 de 2012, pertinente ao relatório de inspeção ordinária número 23 de 2012, levado a efeito na Câmara Municipal de Alcinópolis, abrangendo os atos e fatos praticados no período de janeiro a dezembro de 2011, pelo senhor Walter Ronis Dias de Souza e seu sucessor, senhor Aloysio Martins Pereira. O voto concorda com o parecer do Ministério Público de Contas e é pela irregularidade e ilegalidade dos procedimentos administrativos inspecionados, sobretudo no que tange ao pagamento de subsídios a maior aos vereadores em virtude da Lei nº 274, de 30/6/2008, cujos atos estiverem em desconformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie, pela impugnação do valor de R$ 75.605,90, atribuindo responsabilidade ao senhor Walter Ronis Dias de Souza pelo ressarcimento e pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERMES ao mencionado titular e pela determinação ao atual responsável pelo órgão para que tome medidas pertinentes no sentido de implantar o controle interno, atendendo ao mandamento constitucional esculpido nos artigos 37(10) e 11, 29(6), letra A e 29A da Constituição Federal. Já o conselheiro Osmar Jerônimo votou pela irregularidade e ilegalidade dos atos citados praticados na Prefeitura Municipal de Dourados, na época da gestão do ex-prefeito Ari Artusi, no período de janeiro a dezembro de 2009, determinando a impugnação de mais de R$ 100 mil. O processo número 6.908 de 2010, da Prefeitura Municipal de Dourados, senhor Ari Artusi, responsável. O assunto é a inspeção ordinária número 16 de 2010,
O período examinado foi de janeiro a dezembro de 2009. Acolho em parte o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular os atos praticados pelo responsável acima nominado na gestão da Prefeitura Municipal de Dourados, no período de janeiro a dezembro de 2009. Impugnar a importância de R$ 122.652,18 de responsabilidade do espólio do senhor Ari Artuzzi, referente à aquisição de passagens aéreas e terrestres, por meio de recibos e não por notas fiscais, sem devida identificação dos beneficiários, e referente ao pagamento de diárias a servidores sem os respectivos relatórios de viagem. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.